A paz do Senhor, bom dia para todo mundo. Que bom, mais uma terça-feira, mais um momento da boa palavra. E nós estamos aí, hoje é o dia 7 de setembro de 2021, é o dia da independência do nosso Brasil. A luta continua na oração e nós louvamos a Deus pela vida, pela sua vida, pela vida do nosso país, que Deus possa dar graça, que a graça do Senhor seja derramada sobre a nossa nação, sobre o mundo, Vivemos momentos difíceis, na nossa história, na história da humanidade, mas o Senhor é conosco, o Senhor tem estado conosco. E nesta manhã eu convido você, nesse feriado, algumas pessoas aí estão, atividades, alguém está viajando, mas você que está online e você que vai participar da nossa boa palavra, mesmo depois, nós encerrarmos a nossa transmissão ao vivo aí, que Deus possa abençoar a sua casa, abençoar poderosamente a sua família, o seu coração, que a graça do Senhor possa cada vez mais encher, envolver os vossos corações. Muito bom, muito obrigado pela sua presença conosco nesta manhã da boa palavra. Hoje nós vamos fazer a nossa leitura em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Quero lembrar a turma da igreja aí, os que estão online, que hoje nós não teremos orando com o pastor, porque a maioria dos irmãos estão em acampamento, estão reunidos aí no acampamento, e então nós não teremos a boa palavra como é de costume. Vamos lá, Romanos capítulo 6, sexto capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, a partir do verso 1, diz o seguinte: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos fomos batizados em Jesus Cristo? Fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo seu batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com ele também viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Quanto mais ter morrido uma vez, morreu para o pecado. Quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para com Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas consciências. Nem tampouco apresentei os vossos membros por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém. Bondoso Deus, te louvamos nesta manhã, apresentamos, ó Pai, a nossa nação, o nosso Brasil, que completa mais um ano da sua independência. Todos nós, meu Pai, quando vivemos neste momento difícil, neste momento de decisão, neste momento de confusão, meu Pai, na nação,
de desorientação dos governos, que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar, que o Senhor possa entrar com a sua providência, meu Deus, tendo misericórdia de cada cidadão, das famílias, da igreja, Senhor, que todos sejam abençoados. Meu Pai, toma, Senhor, a mentalidade, venha banir, Senhor, essa corrupção que assombra a nossa nação, Senhor, desde os primórdios, desde o início da sua existência, meu Pai, mas que está muito mais forte nos dias de hoje. Abençoa, meu Pai, tenha misericórdia, compaixão das almas, que o Teu Evangelho, meu Pai, tenha acesso a esta nação, que as igrejas sejam levantadas, despertadas, avivadas, para anunciar a Tua palavra como ela realmente precisa ser anunciada. Nós oramos nesta manhã em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, o nosso tema de hoje é enxertados em Cristo. É praticamente o tema do apóstolo Paulo aqui no capítulo 6 e no capítulo 11. Inclusive no capítulo 11 ele traz a parábola da oliveira brava, que é considerado a oliveira natural, né, uma planta nativa no Oriente, e da oliveira verdadeira, né, fazendo aí a comparação entre Cristo e o homem, o Cristo Deus e a natureza humana decaída, né? E o texto aqui fala exatamente disso, fala exatamente desta forma em que o Evangelho foi colocado para nós. Então, nessa manhã eu vos convido a meditar conosco. Por que o tema enxertados em Cristo? Nosso tema de hoje. Esse tema nos leva a entender a profundidade não só do sacrifício de Cristo, mas da nossa relação com Ele depois disso. Ainda tem gente que acredita, né? Tem alguns pontos de vista teológicos que ainda, né? Ainda que implicitamente tenta trazer aquela ideia de que Jesus fez o sacrifício dele na cruz do Calvário, e como se cada pessoa que é salva, cada salvo, fosse abandonado, fosse deixado à mercê da própria sorte depois que passa pelo Calvário. Mas nunca foi assim, não é assim que a Bíblia diz, não é assim que nós, né, que a palavra do Senhor nos ensina. O próprio Jesus falou: olha, eu não posso deixar vocês sozinhos. No Evangelho de João, eu vou enviar o Espírito Santo, outro, né, da mesma essência, da mesma espécie que eu, que vocês não podem ficar sozinhos. Essa é a realidade, essa é a verdade. Então preste bem atenção. Quando nós falamos, né, qual a ideia então, pastor, de enxertados em Cristo? A ideia é o seguinte: a ideia de estar enxertado em Cristo é a união completa. O apóstolo Paulo deitou e rolou aí nas suas expressões, né? Eu não vivo mais, Cristo vive em mim, ou seja, a minha vida, agora eu sou prisioneiro de Cristo. Ou seja, não tem como separar, não podemos mais sermos separados. A nossa vida, né? Porque quando Cristo morreu, o texto está falando aqui, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando Cristo morreu e ressuscitou, nós que cremos, que fomos alcançados pela graça salvadora, nós passamos a viver a vida que você e eu, que nós vivemos hoje. Não é a nossa vida, é a vida de Cristo. Cristo está vivendo a vida de Deus está em nós. A vida do Senhor está na minha vida e na sua vida. É por isso que, mesmo que não queiramos, mesmo que mas eu sou um ser humano comum, não tem como uma pessoa que passou pelo Calvário continuar sendo um ser humano comum, exatamente por essa situação. Porque a nossa união com Cristo ela é completa. E é um milagre porque nós não somos perfeitos. Você não é perfeito, eu não sou perfeito.
Não é? Não existe ninguém perfeito. Nós estamos no processo do aperfeiçoamento em Cristo. É diferente, não é? Mas aqui está a maravilha. Mesmo não sendo perfeito, não sendo nós perfeitos, mas o Senhor está trabalhando, o Espírito Santo está trabalhando, está operando em nós essa perfeição. Aí vem o termo que nós estamos no processo da edificação. Estamos sendo edificados de glória em glória, até que sejamos alcançados, até que alcancemos, né, a estatura perfeita de um homem conforme a vontade de Deus, de uma mulher conforme, de um ser humano conforme a vontade de Deus, não é? A vida de Cristo, somos dominados pela vida de Cristo. Nós não temos liberdade de fazer do nosso jeito, tem que ser do jeito do Senhor. Então essa união, a união entre Cristo e nós, ela é perfeita por causa disso. E o Paulo pergunta aqui no versículo primeiro o seguinte: o que nós vamos falar? Qual seria o nosso argumento? Já que nós aprendemos no capítulo anterior sobre a justificação, no capítulo 5 aí da carta aos Romanos, sobre a justificação, então quer dizer que uma vez justificados e agora nós estamos presos de Cristo, não temos como sair, podemos fazer do jeito. Então nós fomos alcançados pela graça, e a graça salvadora é isso: nós fomos tirados das densas trevas e trazidos para a maravilhosa luz de Cristo. Isso não veio de nós, é dom de Deus. Então, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso quer dizer que a graça, para ela continuar abundante na minha vida, eu devo continuar pecando? Paulo fez a pergunta aqui no versículo 1 e já de cara, no princípio do versículo 2, ele responde: de jeito nenhum. A graça salvadora manifestou, mas agora a multiforme graça de Deus vai continuar manifestando. A graça santificadora, a graça purificadora, a graça comum vai continuar manifestando na minha vida, na sua vida. Nós seremos beneficiados de todos os jeitos e modos, de acordo com a vontade do Senhor. E aí ele fala assim, no versículo 2 ele responde: olha, de jeito nenhum nós precisamos. Nós não podemos continuar pecando, pensando que em pecar, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, para a graça de Deus se manifestar abundantemente, eu preciso continuar pecando. Não, é o contrário. Nós vamos ver aqui até no versículo 14, que nós precisamos nos envolver nesta graça cada vez mais. Por quê? Porque quanto mais nós nos envolvemos, quanto mais nós nos santificamos, ou somos santificados pela graça do Senhor, mais essa graça vai manifestando. Então preste bem atenção. Ele continua no versículo 2 falando o seguinte: nós, que estamos mortos para o pecado, como nós vamos viver ainda pecando? Não tem como viver. Como que a minha união com Cristo ela é completa? Como que a vida de Cristo está em mim para me dominar e eu ainda vou continuar pecando? Não tem como pecar. Ele continua então o mesmo tema do versículo 2, versículo 3, versículo 4, e vamos um pouquinho mais aqui. Eu não sabei todos quantos foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte. Ou seja, lá, quando Cristo morreu, nós morremos com Ele. Morremos como assim? Morremos para o mundo. Morremos para o sistema pecaminoso. Morremos para o pecado original. O verbo morrer significa separar. Fomos separados, fomos tirados, fomos alienados da vida lá, da vida passada, da vida do pecado. E agora nós temos um novo sistema de vida. A graça abundante está manifestando em nós e nós não podemos pecar porque ela é ampla, ela é larga, ela é abrangente. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa boa para acontecer na transformação da sua vida. O processo ele é grande, ele é enorme, ele é profundo, ele é maravilhoso, ele é sublime. Não sei se já aconteceu com você, mas acontece conosco, acontece comigo. De vez em quando a gente fica maravilhado. Puxa vida, peraí, mas eu fazia assim antes, agora eu não estou fazendo mais. Antes a minha atitude era assim, olha, eu parei de fazer isso. O pecado vai aos poucos desaparecendo, a graça vai se manifestando. Quanto mais nós vamos tendo consciência da nossa relação com Deus, mais o pecado vai desaparecendo de nós. Tem gente que não entende isso. Não é, porque eu vou santificar, porque agora eu vou fazer certinho. Não é isso, não é assim que funciona. É a manifestação da graça de Deus. E Paulo está falando exatamente isso aqui.
Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele, morremos para o mundo, morremos para a nossa vontade, morremos para o sistema pecaminoso. Então, em morrer para o sistema pecaminoso, a graça de Deus manifesta e nós estamos em fase de crescimento espiritual. Olha o versículo 4. De sorte que somos sepultados com Ele pelo batismo na morte. Olha bem. Olha o batismo que nós passamos pelas águas, no nosso caso, que nosso sistema, por exemplo, que é batismo por imersão, mas isso não importa. Se você aparece a aspersão, a imersão, nós não estamos discutindo isso. Não é um momento do ponto de vista eclesiástico, nem teológico. Mas o batismo de Cristo, o batismo, o significado verdadeiro do batismo para arrependimento é esse batismo, quando nós morremos com Cristo na cruz do Calvário. Quando nós somos crucificados com Ele na cruz para o pecado, para a vida passada, e ela passou, ela não tem mais efeito sobre a nossa vida, sobre os nossos corações. Esse Paulo falando, de sorte fomos sepultados com Ele no batismo da sua morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós ressuscitamos, ou nós nascemos de novo para vivermos em novidade de vida. Esse processo. Veio a graça salvadora, a graça, onde havia o pecado, a depravação total do pecado em nós. Aí veio a graça, manifestou, abundou, foi acima do pecado, da condenação do pecado, nos tirou e nos trouxe. Agora veio a multiforme graça de Deus e se manifesta, que é consequência da graça salvadora, e manifesta, então a nossa vida vai mudando, e de glória em glória nós estamos sendo transformados. Porque se for o verso 5, se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Olha a vida de Cristo aí, olha a vida de Cristo nos dominando, nos controlando. Por mais que queiramos, estamos sob o controle do Senhor, a não ser que não passamos pelo Calvário, a não ser que você não tenha passado pelo Calvário, a não ser que você não tenha ainda tido a sua experiência pessoal, particular com Cristo, a não ser que o Espírito Santo ainda não tenha imprimido a palavra do Senhor, o Evangelho de Deus no seu coração. Mas se Ele já fez e você está no processo, meu irmão, Cristo, você está sob o domínio de Cristo. A vida de Cristo, ou Cristo que é a verdadeira vida, Ele reina, Ele impera em você, Ele impera na sua vida. Aqui que entra então a ideia do nosso tema. Se nós fomos enxertados, fomos um galinho tirado da oliveira do mundo, do sistema, né? Um galinho porque nós somos pequeninos, somos minúsculos, né? Espiritualmente somos minúsculos, fomos tirados lá das densas trevas e somos ligados. A palavra enxertado quer dizer ligados. E naturalmente isso não tem muita lógica. Fisicamente não existe lógica nenhuma, né? O que aconteceu comigo, com você, não está fora da razão, fora da lógica, de qualquer lógica humana. Olha, como que Cristo pode morar na minha vida? Como que Cristo pode morar em mim? Como que Cristo pode habitar na minha vida? Se Ele é Deus. Essa é a ideia que deixa muita gente doida, muita gente desorientada. Esses crentes falam que tem Cristo no coração. Como assim tem Cristo no coração? Não é no coração essa bomba, esse músculo enorme no meio do peito. Não é Ele, não. Nosso coração é aqui, é a nossa mente. É o coração, é nossas vontades e emoções. É a nossa mente, é a nossa alma. Diz claramente a palavra do Senhor: Deus não quis morar em templos feitos por mãos de homem. Ele escolheu você. Você é quem? A mim, a você que passou pelo Calvário, a nós que podemos crer no Evangelho. Ele nos escolheu. Nos escolheu para quê? Para morar em nós, para sermos conforme a vontade dele, ou para sermos conforme a sua imagem, a imagem daquele que nos criou, ou para sermos santificados, sermos santos como o nosso Pai é santo. Nós estamos no processo de santificação nesse sentido. Então Cristo domina, Cristo reina, a vida dele está em nós, e por esta vida somos transformados. O Espírito Santo faz um trabalho tremendo em nós. O Espírito Santo está fazendo, promovendo uma mudança radical no nosso caráter. Amanhã você não vai acordar a mesma pessoa que você é hoje.
Amanhã você não vai levantar o mesmo crente com a mesma fé que você tem hoje, no mesmo padrão de fé que você tem hoje. Quanto mais você se interage com a palavra de Deus, quanto mais você participa da escola, participa do grupo familiar de crescimento da sua igreja, quanto mais você participa dos ministérios da igreja, quanto mais você anuncia Jesus, fala de Jesus para os seus amigos lá no trabalho, lá na sua escola, lá onde você vai, mais você vai crescendo na sua relação com Deus, mais você vai crescendo, porque intimidade com Deus é trabalho. Como assim trabalho? Quer dizer, pastor, que se eu estiver trabalhando na igreja, o Senhor mesmo tem costume de falar que não é pelas obras. A salvação que não é pelas obras, mas você é salvo para trabalhar. Eu vou ser bonzinho, fazer tudo certinho para ser salvo. Não. Mas depois que você é salvo, Deus opera em você as boas obras. A pregação do evangelho, o cuidado com a igreja, que é fisicamente o reino de Deus aqui. Eu não preciso de igreja não para ser salvo. Meu irmão, você é a igreja. Nós somos o corpo do Senhor, e não tem esse negócio de corpo místico não. Nós somos o corpo espiritual do Senhor. Nós temos um Deus que vive em nós, então a nossa relação com Deus, ela não é mística, ela é real. Olha, nós não vivemos nada de misticismo, nós vivemos na espiritualidade. Deus é um ser pessoal, então nós temos uma relação pessoal com Ele. Uma relação legítima com Ele. Cristo está vivendo na minha vida neste momento, como está vivendo na sua vida. É por isso que nós podemos sentir a presença do Senhor. É por isso que nós podemos adorar a Deus na beleza da santidade. É por isso que nós glorificamos a Deus durante um culto. É por isso que nós temos sensações, não é? Tem que, mas esse negócio de sentir emoção aí, olha, nós não podemos fazer pela emoção. Fazemos no Espírito, mas é lógico que em fazer no Espírito, nós temos algumas sensações emocionais, sim. Até o quebrantamento, ele produz choro, ele produz lágrimas. O arrependimento, o quebrantamento de arrependimento, ele produz lágrimas. O reconhecimento da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, do nosso ser, do nosso eu que é fraco, que não vale absolutamente nada. Quando nós enxergamos quem é Deus e olhamos para nós, puxa vida, nós não somos ninguém. E isso promove um quebrantamento e costuma mexer com as nossas emoções. Aí vem as lágrimas que aquecem o nosso corpo, que aquecem o nosso rosto. Tá certo? Então, versículo 5 diz que nós fomos plantados com Ele juntamente na sua morte e do mesmo jeito na ressurreição do corpo. Porque espiritualmente nós já ressuscitamos em Cristo. Já somos ressuscitados espiritualmente em Cristo. Meu irmão, quem passou pelo Calvário, foi batizado na morte do Senhor e ressuscitou com Ele, quando Ele ressuscitou ao terceiro dia, para a vida com Deus, está vivo. E não é uma vida dupla. Olha, durante o dia eu sou crente, no meu trabalho eu sou profissional, não sei mais aonde, em casa eu sou o marido, eu sou esposa, eu sou filho, eu sou neto, eu sou pai, eu sou avô, eu sou tio. Não! Você é o tio crente, é o pai crente, é o marido crente, é o funcionário crente. Não separa, não tem jeito de separar. Nós somos espírito, alma e corpo e não se separa espírito, alma e corpo na nossa vida. Nós não temos uma vida tripla, nós temos uma única vida. É a mesma coisa querer separar Pai, Filho e Espírito Santo. É um só Deus, não se separa. E hoje é mais sério ainda, mais profundo. Não se separa um crente de Deus. Não tem como me separar, não tem como te separar. É aqui que está a essência do nosso tema de hoje, enxertados em Cristo. Se você pega, por exemplo, um galinho de limão e enxerta numa laranjeira, por exemplo, né, biológico, né? Se você separar aquele galinho de limão, aquele galinho de limão que foi enxertado na laranjeira, vai produzir um fruto. A característica do fruto é a característica do tronco, que é a laranjeira. Vai produzir, mesmo que tenha um pouquinho, né, um pouquinho de ácido na laranja, mas o fruto vai ser bom. Por quê? Aquele galinho de limão que foi enxertado na laranjeira, agora ele não é mais um limão ou um galinho de limão. Ele é uma laranjeira, porque ele está enxertado na laranjeira. Você já não é mais um pecador condenado.
Você está liberto porque você foi enxertado em Cristo, porque nós somos enxertados em Cristo. E é isso que Paulo falou em Romanos 11, versículo 23 e 24. Eles também não se esqueceram, se não permanecerem na incredulidade, também serão enxertados. Quem não permanece na incredulidade é enxertado, porque Deus é poderoso para nos tornar a enxertar. Está falando de Israel aqui, mas olhe bem o versículo 24, que aí você vai entender o que está dizendo o versículo 23. Porque se fosse cortado do galho natural, do zambujeiro ou da oliveira brava, da oliveira natural, e contra a natureza, porque Cristo é santo e nós somos imperfeitos, e agora fomos enxertados nele. O exemplo do limão na laranjeira. Enxertados na oliveira boa, na oliveira verdadeira. Quanto mais esses, que são ramos naturais, são enxertados na sua própria oliveira. Ou seja, nós estamos na oliveira brava, na oliveira, né, natural, no zambujeiro. Nós fomos arrancados de lá. Olha bem, fomos arrancados da árvore maligna e fomos enxertados na oliveira verdadeira, na oliveira maligna para a oliveira verdadeira, que é Cristo. Nós fomos tirados da religião, fomos tirados do sistema pecaminoso e fomos enxertados, estamos presos em Cristo. Então nós não podemos produzir nada que não venha de Cristo. Nós não temos uma vida livre, nós não temos a liberdade de fazer do jeito... A nossa liberdade é de viver a vida de Cristo em nós. Essa é a ideia de estarmos enxertados em Cristo. Essa é a nossa realidade. Nós estamos verdadeiramente enxertados em Cristo. E o nosso velho homem não tem mais poder sobre nós. Ele foi crucificado, ele está lá no Calvário. Então ele não tem autoridade, não tem autonomia. Não pode ser do jeito dele. Agora o jeito é de Cristo. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Aquele que morreu lá para a oliveira natural, para o zambujeiro, agora ele está morto para eles lá. Ele não produz mais o fruto de conforme, ou a vida não é mais de acordo com aquele tronco de lá, agora com esse tronco daqui. A oliveira verdadeira é Cristo e nós estamos enxertados nele. Então há uma comunhão profunda de relação. Há um momento, meu irmão, nós temos que explorar essa relação nossa com Deus. Nós temos que amar essa relação nossa com Deus. No versículo 24 que falou que é contra a natureza, porque nós não deveríamos isso. É o amor de Deus que fez isso. É a graça salvadora, por meio da graça que nós fomos enxertados em Cristo. Nós estamos presos no Senhor exatamente por essa razão, por este motivo. Nós estamos presos no Senhor porque Ele nos amou, Ele determinou isso. Não somos nós que determinamos essa realidade. Não somos nós que determinamos isso. Olha, a partir de hoje eu vou ser servo de Deus, eu vou ser um filho de Deus. Meu irmão, quem gera o filho é o Pai. Não é o Pai que gera o filho, não. Então somos presos no Senhor. E, meu irmão, nós temos que considerar mortos o nosso corpo, as nossas vontades, as nossas emoções, elas têm que estar relacionadas com Cristo. A nossa vida tem que ser para Deus, a nossa relação tem que ser com Deus. Nós estamos sendo preparados para vivermos conforme a vontade eterna, bondosa e soberana do Senhor. A sua natureza, a nossa natureza em Cristo é completamente daquilo que nós conhecemos. A nossa forma, a nossa vontade de viver é completamente diferente. Meu irmão, não se prenda às coisas do passado. Não deixe as coisas do passado, os sentimentos do passado dominar a sua vida, querer te controlar, querer destruir a sua relação com Deus. Não, absolutamente nada pode impedir a sua relação com Deus. Todos os direitos de bênçãos de Deus para a sua vida, usufrua isso. Toda boa relação com Deus, viva isso. Todo o entendimento, toda a possibilidade, toda a liberdade de conhecimento, as coisas de Deus, viva isso, usufrua isso. Seja um crente ativo, seja um crente atuante, seja um crente de uma boa relação com Deus, aprofunde a sua relação com Deus. Tem muita coisa a respeito de Deus que Deus pode revelar para a sua vida.
Não estou falando só na questão dos dons espirituais, estou falando também na questão da própria palavra de Deus. A Bíblia é um livro aberto para você. Só você que é salvo pode entender a palavra de Deus. A Bíblia só pode ter efeito na vida daqueles que passaram pelo Calvário, e você passou. Pastor, mas eu estou participando da boa palavra essa manhã e não tenho certeza da minha salvação. Tire um momento hoje, neste feriado, não só para clamar pela nossa nação, mas para clamar pela sua própria vida, pela sua própria família, pela sua relação com Deus, principalmente. Porque nós precisamos disso, porque você precisa disso. Precisamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Meu irmão, o sucesso da sua vida em todos os sentidos depende da sua boa relação com Deus. Depende da sua vida de oração, depende da sua vida de reflexão, depende da sua vida de trabalho na igreja, depende da sua vida num todo. Deus escolheu você para as boas obras. Deus nos escolheu para vivermos conforme a sua vontade. Deus nos chamou para vivermos conforme a vontade do Filho. E sabe qual é o fim, qual é o resultado final de tudo isso? Sabe qual é o fim de todas essas coisas? A vida eterna. Morar com Cristo. Nós seremos arrebatados. Ainda que exista pessoas que não creem nisso, mas não precisam crer. Nós cremos. Nós temos a certeza, a nossa esperança de vida eterna. Cristo vai voltar para buscar a sua igreja e nós vamos subir com Ele. E você foi escolhido, eleito antes da fundação do mundo. Você está sendo santificado. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida. A necessidade de você interagir com Deus o tempo todo é por isso. Porque aqui é o momento em que nós estamos sendo treinados, transformados e treinados, acostumados, para nós acostumarmos a viver nos céus. É lógico que nós teremos muitas surpresas ao chegarmos na nossa mansão celestial, mas nós podemos viver, né, o céu de Deus no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa alma. Isso é relação com Deus, isso é santificação, isso é vida, uma vida plena na presença do Senhor. Que o Senhor nesta manhã de salvação nos abençoe, que o Senhor nesta manhã bendita nos faça entender, que o Espírito Santo possa nos fazer entender. Entendeu o que, pastor? Que agora a nossa vida, a seiva, né? Cristo é a oliveira verdadeira e nós somos o ramo, e nós temos que nos alimentar do Senhor Jesus. Ele é a nossa fonte, é Ele que nos alimenta, Ele que nos guarda, Ele que nos protege, Ele que cuida de nós, Ele que nos faz frutificar. Você pode, eu não tenho capacidade, pastor, porque eu não sei ler direito, ou eu não sei escrever, eu sou analfabeto, semi-analfabeto. Meu irmão, não vem com essas desculpas. Você tem o espírito da sabedoria do Deus eterno e bendito. A fonte da sabedoria flui na sua vida. Quantas pessoas aprenderam a ler na Bíblia? Quantas pessoas sabem ler somente a Bíblia? Tudo bem. Pode aprender mais, porque sempre tem que aprender. Mas para a vida eterna isso é o suficiente. Se você pode aprender a Bíblia, se você pode entender a Bíblia, ainda que você não seja uma pessoa estudada, uma pessoa PhD em qualquer tipo de matéria, disciplina, numa faculdade, mas você é um homem, é mulher de Deus. E Deus, as coisas simples do Senhor é para todos nós, inclusive para você. Que Deus nessa manhã de salvação nos abençoe. Eu quero orar com você. Deus bendito e eterno, glorificamos o Teu nome nesta manhã, exaltamos o Teu nome na beleza da Tua santidade. Sabemos, ó Pai, que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós fomos alcançados pelo Senhor, pela Tua graça bendita, eterna e gloriosa. Sabemos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo está em nós e que permaneça em nós, meu Pai, sempre permaneça na nossa vida, em nossos corações. Glorifica em nós o Teu nome, exalta em nós o Teu nome, abençoe cada irmão nesta manhã. Pai, eu quero dedicar esses poucos segundos também à oração pela nossa pátria, pela nossa nação. Tenha misericórdia de nós brasileiros, meu Pai. Senhor, repreenda de sobre o Brasil esse espírito maldito de corrupção. Senhor, são 521 anos, Senhor, sendo castigados, sendo escravizados, somos escravizados pela corrupção.
pela mente de homens, Senhor, que só pensam em si mesmos, são dominados pelo egoísmo, Senhor. Mas o Senhor pode mudar a nossa história agora. O Senhor pode operar neste momento, meu Pai, em cada mente, em cada coração. O Senhor pode entrar, meu Pai, naquele congresso, pode mudar, Senhor, a mentalidade dos governos, né, estaduais, dos governos municipais. Meu Pai, Senhor, esse espírito de ganância, meu Pai, esse espírito de destruição, agora esse espírito de perseguição da igreja também. Aplaque, Senhor, acaba com isso, meu Pai, desde que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Continue fortalecendo a cada um de nós, a cada família, meu Pai, representada nesta manhã. Toma, Senhor, a nossa igreja, Senhor, a turma da igreja que está no acampamento neste momento, lá longe, meu Pai, que sejam abençoados, meu Pai, que o Teu Espírito, o Espírito que está comigo aqui nesta manhã, conosco nesta manhã, possa estar lá naquela chácara, naquele acampamento, que a Tua palavra seja ministrada, que a graça do Senhor possa cair sobre a vida de cada pessoa da nossa igreja que está ali nesta manhã. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós. Amém. Lembrando que nós não temos a boa palavra porque a turma da igreja está em acampamento, né? Então deve voltar bem à noitinha. Então não vai ter como fazer a boa palavra, né? A turma da igreja que está participando da boa palavra aí, o que vai ver durante o dia, lembre-se que a igreja, né? A maioria da igreja está está no acampamento e, né, aproveitando o dia lá no acampamento, estão orando, estão, né, também, né, descontraindo. Que Deus possa abençoar ricamente a vida dos irmãos ali, né, no acampamento, e abençoe a sua vida também. Que Deus em Cristo abençoe. Amém. Até quinta-feira às 9 horas da manhã com mais uma edição da Boa Palavra. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.